Oi, pessoal, como vocês estão? Eu desejo que vocês todos estejam muito bem, se cuidem bastante nesse período de pandemia, mas não deixem de fazer suas atividades com segurança, tudo bem? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Espanholar. Eu me chamo Emília, sou professora de português e espanhol, então em algum momento aqui eu vou acabar falando em espanhol pela força do hábito. Mas enfim, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos deste canal, que estão fazendo o canal crescer, estão compartilhando esse vídeo, estão compartilhando os outros vídeos também, estão deixando informações super interessantes aqui nos comentários. Se vocês quiserem trocar ideias com outros inscritos aqui, ó, vejam os comentários dos nossos vídeos que também estão sendo muito educativos, tá bom? Bom, pessoal, para você que não é inscrito ainda, que está chegando aqui, né, somente para aprender essa matéria super interessante de hoje, né, análise sintática, classificação do nosso sujeito. Bom, para você que só está vindo aqui para ver esse vídeo, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, não deixa de colocar o seu gostei, se você gostar, é óbvio, né? E também não deixa de se inscrever rapidinho, não custa nada, se inscreve aí que assim você me ajuda e ajuda outras pessoas também, tá bom? Bueno chiquitos, sean todos muy bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Emilia, soy profesora de español y portugués. En nuestra clase de hoy vamos a estudiar una cosa y para nosotros, sí, los estudiantes brasileños, para los profesores también, es algo a veces un tanto aburrido, una cosa que no nos gusta ni un poquito, que es que llamamos en portugués, por ejemplo, de análisis sintáctica, ¿sí? Hoy vamos a clasificar el sujeto en una oración. ¿Tranquilos? Bueno, esta clase es buena tanto para los brasileños como también para los hispanohablantes que están aprendiendo portugués. ¿Tranquilos? Bueno, entonces, ¿listos? Vamos a practicar. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes da gente começar, né, a classificar o nosso sujeito, eu gostaria de compartilhar algumas informações muito importantes sobre análise sintática, ou por que a gente deve aprender análise sintática, né? Eu vou falar brevemente sobre isso, porque muitos alunos, eu também quando era aluna não gostava, e depois que eu comecei a ser professora também não gostava muito, na verdade eu não gosto até hoje de ter que explicar essa matéria. Eu vou ser muito sincera para vocês, porque essa matéria, sim, é um pouco chata, né? A gente fica se questionando do porquê que eu tenho que aprender essas palavras tão teóricas. Mas, na verdade, pessoal, quanto mais a gente vai aprendendo essa parte mais teórica, lá na frente, quando a gente chegar, né, no caso vocês, quando vocês chegarem no Enem, porque eu já passei por isso e não quero passar por isso de novo, quando vocês chegarem lá na frente, tiverem que fazer uma prova para o Enem ou para outro vestibular que vocês queiram fazer, ou se vocês forem fazer um concurso público, por exemplo, que vocês precisem, né, saber utilizar a gramática, as palavras para se colocar numa redação de uma maneira mais eficaz, mais consciente, né, que agrade a banca de certa forma, né, vocês vão precisar ter um domínio dessa parte mais teórica. Sim, essas palavras como sujeito simples, sujeito composto, é óbvio que a gente tem que aprender para que a gente entenda como a frase se constrói, como aquele sujeito se apresenta naquela frase. Essas palavras são realmente muito chatas, mas os seus conceitos são muito importantes, são muito valiosos quando a gente precisa escrever corretamente, tá? Então, não fiquem chateados quando vocês precisam aprender análise sintática, porque é muito importante aprender análise sintática, tudo bem? Eu sei que é chato, é chato. Eu sei que tem muito aluno que gosta, tem alunos que ficam assim, professora, como é que você pode dizer que é chato? Você ensina isso. Ah, mas eu sou uma pessoa muito sincera. É chato sim, tá? É chato, mas vale a pena, é importante, vocês vão precisar utilizar isso em algum momento da vida de vocês, tá bom? Mas pra gente começar logo, né, sem mais delongas, vamos logo ao que interessa, que é, na verdade, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Por que começamos pelo verbo quando nós fazemos a classificação do nosso sujeito? Quando a gente está lá diante daquela frase maravilhosa, numa prova, por exemplo, a gente já roeu todas as unhas e já está no sabugo, e aí a gente já está super estressado, precisando meditar, e a gente se pergunta, por que eu tenho que começar pelo verbo? Se você nunca parou para se perguntar, vamos entender o motivo nesse momento. Por que eu preciso perguntar ao meu verbo, começar por ele? Bom, pessoal, o sujeito, ele concorda com o verbo.
Por essa razão, para a gente conseguir classificar o sujeito, nós precisamos encontrar o verbo na nossa frase. Encontrou o verbo? Ótimo. Faço a pergunta para o meu verbo. Fiz a pergunta para o meu verbo? Consigo achar o meu sujeito. Achando o meu sujeito, consigo classificá-lo através dessas regrinhas que já já vou passar para vocês, tá bom? Então, por essa razão, começamos pelo verbo, fazemos a pergunta para ele e descobrimos o sujeito. E o que é o sujeito, afinal de contas? O sujeito nada mais é que um termo sobre o qual se dá uma informação. E aonde está contida essa informação? Essa informação está contida no que a gente chama de predicado. Nós não vamos estudar o predicado hoje, vamos deixar para estudar o predicado na primeira semana do mês que vem, tá? Então, fiquem ligados para que vocês não percam o vídeo sobre predicado, tá bom? Mas vamos lá. O predicado é aquela parte mais importante ali na nossa frase, né, onde contém as informações sobre o sujeito. E uma coisa muito interessante que a gente precisa saber, gente, sobre o predicado é que não existe frase sem predicado. Não existe ali aquela oração, não pode existir sem um predicado. Mas pode existir uma oração sem sujeito, por exemplo. Pois é, mas sem predicado não é possível, tá? Então nós precisamos do predicado para que aquele sujeito ali consiga, mesmo ele não estando ali, mesmo que aquela frase ali não tenha um sujeito, precisamos do nosso predicado, ok? Bom, para que a gente consiga ver, né, tudo isso que eu acabei de falar para vocês de uma maneira mais exemplificada, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos, tá bom? Então vamos lá. Maria limpou a casa. Onde está o verbo nessa frase? Limpou, tá? Perguntamos ao verbo. Quem limpou a casa? Maria. Então, limpou a casa, tudo aquilo ali é o meu predicado. E Maria é o meu sujeito. E Maria também é o meu núcleo, tá bom? Ali embaixo, o nível das escolas públicas brasileiras é insuficiente. Onde está o meu verbo? É. É o meu verbo? É o meu verbo de ligação. Lembram do chamado verbo de ligação? É. Que é insuficiente? O nível das escolas públicas brasileiras. Perfeito. É um sujeito muito comprido, não é? Tá cheio de informações dentro desse sujeito. Como é que eu vou classificar uma oração onde o meu sujeito tem tantas informações? Simples, achando o núcleo. O que é o núcleo? Núcleo é aquela parte mais importante contida dentro do nosso sujeito. Então, qual é a parte ali mais importante que está, assim, totalmente ligada àquelas informações? Tudo que está dentro do sujeito, gente, está ligado àquelas informações que estão contidas no predicado. Só que tem uma expressão dentro do meu sujeito, desse sujeito gigantesco, que tem uma ligação especial com o meu predicado, que é como se complementasse ainda mais aquelas informações, se conectasse de uma maneira muito mais forte do que as outras palavras que estão ali no meu sujeito. Qual seria esse fragmento do meu sujeito que eu poderia tirá-lo ali como núcleo, por exemplo? Classificá-lo ali como meu núcleo desse meu sujeito enorme. Escolas públicas brasileiras poderia ser o meu núcleo? Sabe como é que a gente tira essa dúvida? Seria escolas públicas brasileiras ou nível? Qual dessas palavras seria o meu núcleo? É simples da gente tirar essa dúvida quando surge. Preste bem atenção. Escolas públicas brasileiras é insuficiente. Faz sentido? Parece que está faltando alguma coisa, não é mesmo? O que está faltando? O que concorda de uma forma assim mais direta com aquelas informações do meu predicado? Nível. Nível é a palavra mais importante dentro desse sujeito. Então, o meu sujeito é o nível das escolas públicas brasileiras. Mas o meu núcleo, aquela parte mais importante, é nível, porque é o nível que é insuficiente. Ok? Então, o núcleo é aquela palavra mais importante dentro do sujeito. Aquela palavra, assim, que está conectada ali ao predicado de uma maneira muito direta ali. Está muito firme essa conexão, tá bom? Sem essa palavra dentro do sujeito, perderia totalmente o sentido. ¿Tranquilos? Bueno, antes de seguirmos mirando nuestros contenidos, voy a hablar muy rápido en español. ¿Tranquilos?
Bueno, chiquitos, para que podamos clasificar el sujeto, ¿sí? En nuestra oración, en una frase, necesitamos empezar por el verbo. Entonces necesitamos encontrar el verbo en la frase para que podamos encontrar nuestro sujeto, ¿sí? Entonces, encontré el verbo. Encuentro, hago la pregunta del verbo, encuentro mi sujeto. Encontrando mi sujeto, clasifico mi sujeto, ¿sí? Por ejemplo, chiquitos, ¿qué es el sujeto? El sujeto es un termo, ¿sí? Acerca del cual damos una información. Y esta información esta información importante sobre el sujeto está en el predicado, tranquilo. Entonces no existe una frase sin predicado. No existe. Una frase siempre, debe venir seguida de predicado. Pero puede existir, sí, una frase sin sujeto, pero no sin predicado. Siempre debe venir seguida de predicado una frase, porque es donde hay las informaciones más importantes sobre el sujeto. Tranquilos, mira cómo todo eso está en la práctica. María limpió a casa. María limpió la casa. Limpió es el verbo. ¿Quién limpió la casa? ¿Quién? ¿Quién limpió la casa? María. María es mi sujeto. Limpió la casa, todo eso es mi predicado. María, sujeto, María, núcleo. Tranquilo, la parte más importante del sujeto. Abajo, o nível das escolas públicas brasileiras é insuficiente. El nivel de las escuelas públicas brasileñas es insuficiente. ¿Qué es insuficiente? El nivel de las escuelas públicas brasileñas. Todo eso es mi sujeto, pero es un sujeto muy largo, ¿no? Terrible. Bueno, es un sujeto muy largo. ¿Dónde está el núcleo? La palabra más importante en el sujeto. La palabra que es la parte que contiene una conexión con nuestro predicado. ¿Cuál es? Nivel. Nivel, porque es el nivel que es insuficiente. ¿Tranquilos? Bueno, chiquitos, dudas pongan en los comentários, vamos seguir. Bom, pessoal, então agora nós vamos ver as 5 possíveis classificações do sujeito em português. Exatamente, em português nós podemos classificar o nosso sujeito na oração em até 5 possíveis classificações. Como é que a gente faz isso? Como é que eu não me embolo nisso? Como é que eu paro de quebrar a cabeça? Aprendendo as regras. Infelizmente, tem coisas na vida que não dá pra gente não parar, sentar e estudar, né? Tem coisas que a gente precisa parar, sentar e estudar, na verdade, praticamente tudo. Todas as lições a gente precisa parar, tem umas que tem mais regras do que outras, mas as classificações do sujeito em português são sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, oculto ou desenencial. Lembrando que esse sujeito aí, o mais comum é a gente ver o nome sujeito oculto. Tá? Então, é muito comum a gente ver esse sujeito sendo classificado como sujeito oculto, mas tem professores que gostam de usar esse nome elíptico ou desenencial, tá bom? Sujeito indeterminado, sujeito inexistente, oração sem sujeito. A mesma coisa acontece com esse sujeito inexistente ou oração sem sujeito. É muito comum a gente ver como oração sem sujeito, tranquilo? Qual é o nível de dificuldade dessas classificações? Os sujeitos mais fáceis de classificar é o sujeito simples e o sujeito composto. Já o sujeito oculto, tá? Indeterminado e oração sem sujeito são os sujeitos que mais têm informações sobre eles. Então, são aqueles que são mais difíceis mesmo, tá? Que a gente tem uma certa dificuldade em gravar as regras, na hora de fazer lá, né? A nossa classificação, às vezes, a gente confunde um com o outro. Mas para que isso não aconteça, vamos dar uma olhadinha nas regras agora e vamos tentar internalizá-las de uma forma consciente para que a gente nunca mais esqueça, tudo bem? Bueno, chiquitos, entonces ahora vamos a clasificar si el sujeto en las frases. Vamos a empezar. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos começar com o sujeito simples e depois a gente passa para o sujeito composto. Tudo bem? Eu coloquei os dois no mesmo slide para que a gente consiga ver as diferenças deles na prática. Por exemplo, como é que eu consigo classificar na minha frase
na minha oração o meu sujeito como sujeito simples. Para que eu classifique esse sujeito como sujeito simples, ele precisa ter apenas um único núcleo, uma única parte importante dentro do meu sujeito. Se tiver mais de uma, já não é mais sujeito simples, passa a ser sujeito composto. Tranquilo? Simples, mamão com açúcar. Tá tranquilo, tá suave na nave. Que expressão esquisita. Vamos lá. Maria fez um delicioso bolo de chocolate. Quem não gosta de um bolo de chocolate? Eu adoro. Tem gente que não gosta, mas vamos lá. Onde está o nosso verbo na frase? Maria fez um delicioso bolo de chocolate. Fez. Fez é o nosso verbo, ok? Quem fez um delicioso bolo de chocolate? Maria. Olha só, gente. Então vamos lá. Vou colocar aqui na minha caneta verde. De verde vai estar o meu verbo, ok? De azul vai estar o meu sujeito, pessoal. Em amarelo, para os curiosos de plantão, temos aqui todo o nosso predicado, tá? A parte na nossa frase onde está localizadas as informações sobre o sujeito. Percebam que, para que a gente consiga entender que uma frase pode até não ter um sujeito, tá? A gente pode até ter uma oração sem sujeito, mas não podemos ter uma oração ali, aquela frase, sem um predicado. Por quê, gente? Veja como o predicado é tão importante nessa frase. Olha a importância do predicado. Se eu só deixasse o meu sujeito Maria, Maria o quê? E não tivesse um predicado, não faria sentido, não é mesmo? Eu não teria nem como ter uma frase ali, correto? Então, o predicado ele é muito importante. Por exemplo, a gente vai ver mais para frente frases onde não temos o sujeito, não é mesmo? Mas, se a gente não tiver o predicado, a gente não tem nenhuma frase. Por essa razão, não pode existir uma frase, né? No caso, uma oração sem predicado, tá bom? Uma frase sem predicado. Vamos lá. Então, Maria é o meu sujeito e Maria também é o meu núcleo. Tranquilo? Se Maria é o meu sujeito, é o meu núcleo, só tem um núcleo, sujeito simples. Ali embaixo, a casa foi limpa por Maria. Onde está meu verbo? Foi. Que foi limpa por Maria? A casa. Percebam bem que a casa é o meu sujeito e casa não é uma pessoa. E mesmo assim, é sujeito. Tudo bem? Sujeito é tudo aquilo que concorda com o verbo na oração. Então, mesmo casa não sendo pessoa, ela ainda assim é sujeito, perfeito? Então, vamos lá. Verde, verbo, foi. Azul, meu sujeito, a casa. Em amarelo, tá aqui meu... Ficou lindo, gente. Só que não. Meu predicado, tá bom? E o meu núcleo, né? Casa, tá bom? Que casa é a parte mais importante ali. E ali embaixo, as taxas de desemprego aumentaram nas grandes cidades. Onde está o meu verbo? Aumentaram, não é mesmo? Que aumentou nas grandes cidades as taxas de desemprego. Tudo aquilo ali é o meu sujeito. Então, olha só, aumentaram é o meu verbo. O meu sujeito é as taxas de desemprego. E o meu predicado é aumentaram nas grandes cidades, ok? Eu vou colocar aqui embaixo também, porque essa frase ficou muito grande, tá bom? Agora que eu tenho ali o meu sujeito já, né, destacado na minha frase, eu preciso classificá-lo. Tudo bem. Como é que eu vou classificar um sujeito onde tem várias informações sobre ele? Achando o núcleo. E como é que eu faço isso? O núcleo é aquela parte dentro do sujeito que é a mais importante. É aquela parte assim que está diretamente conectada com o predicado, tá bom? Seria a palavra desemprego ou seria a palavra taxas? Eu sei que vocês não podem me responder, mas seria interessante se pudessem, né? Mas enfim, seria desemprego ou taxas, gente? Aumentaram, desemprego aumentaram ou taxas aumentaram? Qual é a parte mais importante? Aumentaram está conectada com a palavra desemprego ou conectada com a palavra taxas? O que aumentou de fato? Foram as taxas, ok? Então, taxas, vou colocar em vermelho aqui, pessoal, ó.
taxas está ligada ali, né, conectada a aumentaram, ok? Perfeito? E agora o nosso sujeito composto. Como é que eu classifico na minha oração meu sujeito como sujeito composto? Simples, o sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Quando eu digo mais de um núcleo do sujeito, gente, não estou querendo dizer que são só dois, não. Podem ser 2, 3, 4, tá bom? Então, o sujeito composto tem mais de um núcleo. Por exemplo, temos para a sobremesa sorvete e bolo. Onde está o meu verbo? Temos. Que temos para a sobremesa? Sorvete e bolo. Sorvete e bolo é o meu sujeito. E ali, quais são as partes mais importantes? Sorvete e bolo. Então, se são duas, mais de um núcleo, já é sujeito composto. Então, nesse caso, vamos lá, ó. Vou mudar aqui. Meu verbo, temos. Meu sujeito, sorvete e bolo. Perfeito. E o meu predicado, toda essa informação doida que tá aqui, ó. Temos para a sobremesa, seria o meu predicado, tá bom? E ali embaixo, e ali embaixo, gente, o prato, os talheres e os copos estão na mesa, tá? Que estão na mesa? Perguntamos ao verbo, estão, né? Que está na mesa? De verde. E agora de azul, nosso sujeito. Os pratos, os talheres. Deus, ficou torto. Mas é só uma linha, tá? Tranquilo. O prato, os talheres e os copos estão na mesa. Estão na mesa seria o nosso predicado, tudo bem? Perfeito, pessoal. O nosso predicado tá bem aqui nessa partezinha, tá? Os pratos, os talheres... O prato, os talheres e os copos, na verdade, deveria ser os pratos, tá? Os pratos, os talheres e os copos estão na mesa. Então, tudo isso dali, todo aquele meu sujeito tem mais de um núcleo, sujeito composto, tudo bem? Agora, só mais uma informação sobre a língua portuguesa e a língua espanhola. Essa informação é muito importante porque enriquece o nosso vocabulário nas duas línguas, na verdade, né? Aquele recipiente que a gente utiliza para beber água, beber refrigerante, beber, sei lá, Guaraná, né? Guaraná refrigerante. É uma marca. Ai, meu Deus. Suco, por exemplo. Essa foi boa agora, a pessoa tá viajando. Suco, por exemplo, água, refrigerante, suco, nós chamamos de copo, né? Copo. Em espanhol, chamamos de vaso. Vaso. O vaso. Também podemos ler esta V, isso aqui, ó, gente. Eu vou só explicar uma coisinha para vocês rapidinho, tá? Vou pôr aqui em violeta. Essa letrinha aqui, tá? Esse que a gente chama em português de V, em espanhol a gente chama de V. E algumas pessoas a pronunciam com o som do B, baixo, ou com o som do V mesmo, né? Como vaso. Vaso, tá? Certo, errado, isso é uma questão cultural, tá? Eu particularmente prefiro falar baço, porque eu aprendi há séculos desse jeito e fossiilizou na minha cabeça, então eu falo baço, mas se você quiser falar vaso, pode falar. Mas enfim, é uma questão de preferência mesmo. E não vai pensar que é aquele órgão que a gente tem no corpo, não, né? Porque quando a gente fala baço, aí a pessoa, quê? Baço, eles bebem água no baço. Um aluno uma vez falou isso para mim, mas baço não é aquela parte do corpo, professora, que tem dentro da barriga? Não, gente, não é isso, tá? Baço é copo mesmo, é copo em espanhol, tá bom? E taça? Taça, a gente toma vinho, no caso a gente não, eu também não, porque eu não bebo, né? Taça, pode ser uma taça de vinho, uma taça de champanhe ou uma taça de sorvete. No meu tempo, sabe, anos 90, a gente ia na sorveteria, que em espanhol a gente chama de heladeria, e a gente tomava aquelas taças, sabe? Tomava não, a gente comia aquelas taças de sorvete, cheia de calda, cheia de granulado. Tinha até uns chicletes pequenininhos assim, olha, eu sou muito velha, né? Eu nem sei mais se existe taça de sorvete hoje em dia, mas antigamente existia. Mas enfim, era uma maior diversão. Vamos lá, em espanhol, essa taça onde a gente toma vinho, champanhe ou, né?
come sorvete, se você ainda come sorvete numa taça, em espanhol a gente chama de copa. Una copa de vino, una copa de helado. E aí, sobre essa palavra em específico, eu tenho uma informação muito importante. Em espanhol, nós temos uma palavra que se pronuncia dessa maneira. Taça, taça. Se escribe com una Z, Z, ¿sí? Acá abajo, mira. Taza. ¿Tranquilos? Esta letra también tiene sonidos diferentes, pero yo pronuncio con sonido de una S, como sapato, puede ser zap. Eu não sei fazer esse som, gente. É um som diferente, porque essa letra em espanhol tem sons diferentes. Pode ser pronunciado com o som de S, então eu pronuncio com o som do S. Então é taça, tranquilo? Mas tem um outro som que eu não consigo fazer, que aí é uma coisa bem cultural, eu não consigo fazer, tá? Taça, em espanhol, é onde bebemos café. Em português, sim, significa xícara, tá? Xícara é uma coisa assim, muito assim, não é algo que a gente tem assim, né, sempre na nossa casa. Muitas pessoas nem têm uma xícara em casa, porque no Brasil a maioria das pessoas tem caneca, que é caneca, um negócio assim mais robusto, onde cabe mais quantidade. Mas a tia, a avó, sempre tem uma xícara na cristaleira antiga, né? Aqueles móveis antigos, sempre tem uma xícara lá, não é mesmo? Então, xícara, aquele recipiente bonitinho, tipo, né? Bonitinho e tal. É isso aí, tá? Só para vocês entenderem que existe a palavra taça em espanhol, pero tiene otro significado en portugués. ¿Tranquilos? Bueno, chiquitos, esta parte no voy a hablar en español, pero voy a poner todas las explicaciones de las frases, de los contenidos en español. ¿Tranquilos? Bueno, vamos a seguir. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora a gente chegou numa parte muito importante que eu preciso que vocês estejam atentos, porque essas são as classificações mais chatinhas na língua portuguesa, tá? Por causa das regras. São regras muito específicas e bem chatinhas. Se a gente não pegar, a gente acaba se confundindo ou, enfim, errando mesmo, tá bom? Então vamos lá. Sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Eu particularmente prefiro chamar de sujeito oculto, tá? Mas alguns professores podem chamar de sujeito elíptico ou desinencial. Como é que eu classifico na minha oração meu sujeito como um sujeito oculto? Bom, para que o sujeito seja oculto, nós temos que entender primeiramente que nessa oração existe um sujeito, tá? Existe, mas o sujeito não se apresenta na oração. Ele existe, mas ele não se apresenta. É como se ele tivesse oculto. É como se ele tivesse oculto, tá? Ele não se apresenta na oração, mas ele existe. É possível identificá-lo de que forma? Através da terminação verbal e também do contexto das frases. Em muitas ocasiões, o contexto da frase também é muito importante, tá bom? Então, sujeito oculto. Existe o sujeito, mas ele não aparece na minha oração. Ele está oculto na minha oração. Ele existe, mas ele não aparece, mas eu consigo identificá-lo através da terminação verbal e do contexto da frase, ok? Vamos então ver na prática como isso funciona? Vamos lá. Estou surpreso com o resultado. Estou surpreso com o resultado, eu sei que existe um sujeito ali, não é mesmo? Claro que eu sei. Estou quem? Eu. Primeira pessoa do singular. Eu estou. Você está. Estás. Estás. Você está. Você está. Aí a pessoa está confundindo com o espanhol, né? Tu estás. Não, você está, ok? Bom, eu estou. Eu estou, primeira pessoa do singular. Quando eu digo estou surpreso com o resultado, estou quem? Eu. Percebam que nessa frase o meu sujeito existe, só que ele está oculto, não é mesmo? Ele não aparece na minha frase, ele não está ali visível. Mas eu consigo identificá-lo através de quê? De que forma que eu consigo identificá-lo? Através da minha terminação verbal. Estou, eu. A terminação verbal me possibilita identificar o meu sujeito. Por essa razão, quando isso acontece, quando a terminação verbal me ajuda a identificar o meu sujeito, mesmo ele não estando presente na minha frase,
mas mesmo assim ele existe, é sujeito oculto, ok? Perfeito? Ali embaixo. As garotas saíram durante a aula, só voltaram depois das 14. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa frase, porque essa frase, ela é meio tinhosa. Ela é assim uma frase danada. Prestem bastante atenção. São duas frases, uma complementa a outra. Uma dá contexto à outra. Sem uma, a outra não poderia ser classificada da forma como vai ser classificada nesse momento. Prestem atenção. As garotas saíram durante a aula. Nessa primeira parte da frase, eu tenho um verbo, não tem? Onde ele está? Saíram. Quem saiu durante a aula? As garotas. Então, as garotas seria sujeito simples, porque tem apenas um núcleo e o sujeito concorda com o meu verbo, eu estou ali identificando, né? Eu tenho meu sujeito claramente explícito ali, né? Dito na minha frase, ok? Então, as garotas saíram durante a aula. Quem saiu durante a aula? As garotas, sujeito simples. Então, na minha primeira parte da frase, eu já classifiquei o meu sujeito como sujeito simples. E na minha segunda parte da frase, só voltaram depois das 14. Eu tenho como classificar essa frase como sujeito simples? Cadê o meu sujeito? Só voltaram depois das 14. Aí o aluno vai falar assim, professora, só voltaram depois das 14 elas, né? As garotas. Mas como é que você sabe que voltaram, o verbo voltaram, está conectado com a palavra garotas? Através do contexto da frase. Porque uma frase complementa a outra. Então, um contexto da frase que está permitindo que nós consigamos entender que voltaram se refere a garotas, não é mesmo? O contexto da frase me permite isso. E a terminação verbal também me permite isso. Voltaram elas, as garotas voltaram. Então, terminação verbal e o contexto da frase permitem que classifiquemos essa segunda parte da frase como sujeito oculto. Tudo bem? Precisamos entender isso claramente. Por exemplo, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Se eu tirasse dessa frase todas essas informações, as garotas saíram durante a aula, se eu tirasse tudo isso e só deixasse, só voltaram depois das 14, eu continuaria classificando essa frase como sujeito oculto? Se eu não tivesse as garotas saíram durante a aula, eu poderia classificar só voltaram depois das 14 como sujeito oculto? Não poderia. Não poderia porque não haveria um contexto que me permitisse, me possibilitasse identificar o meu sujeito, ok? Então, eu preciso desse contexto comunicativo para que eu consiga identificar através da terminação verbal das minhas frases o meu sujeito. Tranquilo, gente? Vocês vão entender melhor isso agora, nesse exato momento, sobre o sujeito indeterminado. O que é sujeito indeterminado, afinal de contas? O sujeito indeterminado é um sujeito que existe. Indeterminado. O sujeito existe, mas não se apresenta na oração. E também não pode ser identificado. Isso é muito importante, gente. Sujeito indeterminado. O sujeito existe. Ele não está presente na oração. Não é visível, não está presente. Existe, não está presente na oração. E não pode ser identificado diferente do sujeito oculto, que existe também, não se apresenta na oração, mas no sujeito oculto eu posso identificá-lo através da terminação verbal ou do contexto da frase, ou de ambos. E no sujeito indeterminado, o meu sujeito existe, não se apresenta na minha oração, mas eu não tenho como identificá-lo. Identificá-lo não é possível identificá-lo. Vamos ver mais outra regra. No sujeito indeterminado, eu também tenho verbo na terceira pessoa do plural, eles, ou verbo na terceira pessoa do singular, mas aquela bendita e adorada partícula ser. Adoro aquela partícula ser. Não, só que não. Exatamente, essa partícula ser. Vamos ver na prática? Vamos lá. Roubaram minha mochila.
Quando eu digo roubaram minha mochila, o verbo roubaram se encontra na terceira pessoa do plural. Roubaram. Só que, quando eu faço a pergunta, quem roubou minha mochila? Roubaram minha mochila. Quando eu faço a pergunta para o meu verbo, roubaram, eu não consigo identificar o meu sujeito. Por quê? Porque ali há um sujeito indeterminado. Por que eu não consigo identificar o meu sujeito, gente? Primeiro, eu sei que alguém cometeu o ato, algum sujeito indeterminado cometeu o ato de roubar a minha mochila. Mas eu não consigo identificá-lo, não é possível. E também eu tenho um verbo que se encontra na terceira pessoa do plural. Mas não vai sair por aí classificando todas as frases onde tem um sujeito, onde tem um verbo na terceira pessoa do plural como sujeito indeterminado não, tá? Porque ali no nosso sujeito oculto, por exemplo, as garotas saíram durante a aula, só voltaram depois das 14, eu também tenho. Terceira pessoa do plural, elas no caso. Então não vai falando assim, então só porque nessa frase tem um verbo na terceira pessoa do plural, então já é sujeito indeterminado? Não, você tem que analisar. Quando eu digo roubaram minha mochila, eu sei que foi um sujeito que fez isso, cometeu o crime de roubar a minha mochila, mas eu não consigo identificá-lo, ok? E aí sim, tem outra regra, que é porque a minha frase está na terceira pessoa do plural, ok? Agora entendam melhor essa diferença. Prestem atenção quando a minha frase tem sujeito. Olha só, hein? Alguém roubou minha mochila. Se eu dissesse alguém roubou minha mochila, essa frase teria sujeito. Por que teria? Onde está o meu verbo? Roubou. Quem roubou minha mochila? Alguém. Alguém, sujeito simples. Prestem atenção. Uma palavra muda tudo. Alguém roubou minha mochila. Esse alguém ali é o sujeito que concorda com o verbo roubou. Então, aí tem um sujeito. Sujeito simples, um único núcleo. Ok? Outro exemplo. Precisa-se de vendedores com ou sem experiência. Precisa-se quem? Eu não tenho como identificar. Eu não sei se é uma pessoa, eu não sei se é uma empresa grande, uma empresa pequena, um supermercado, uma farmácia, eu não sei. Uma loja de roupa, não sei. Então, não é possível identificar. Eu sei que existe um sujeito indeterminado, mas eu não consigo identificá-lo. Tranquilo, gente? Dúvida, coloquem nos comentários. Vamos seguir. Pessoal, nosso vídeo está chegando ao fim, a nossa aula de hoje está chegando ao fim, mas eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a todos vocês. Nós agora vamos ver a última classificação, o último conteúdo da nossa aula de hoje, que seria o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Eu espero que esse vídeo esteja ajudando a todos vocês, a todos os brasileiros e a todos os hispanohablantes. Eu peço desculpa por não estar repetindo tudo que eu estou falando em português em espanhol também, mas isso é por causa do tempo do vídeo, senão vai ficar um vídeo de quase 50 minutos, né? E eu sei que é muito ruim ficar vendo um vídeo muito longo, muito extenso, é cansativo. E como o vídeo já está bem longo, então eu peço desculpa a vocês por não estar repetindo em espanhol, mas eu espero que vocês consigam acompanhar. Eu estou deixando tudo escrito de uma maneira bem resumida para que vocês consigam compreender melhor, mas não terem que ficar lendo muito, tá? E eu também espero que esse conteúdo tenha conseguido atingir os objetivos para os alunos que falam português e precisam tirar essas dúvidas sobre classificação do sujeito. Se te ajudou, por favor, não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Sujeito inexistente, oração sem sujeito. Como é que eu classifico o meu sujeito, a minha oração como oração sem sujeito? A minha oração como oração sem sujeito. Simples. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu digo oração sem sujeito, é porque essa oração não se refere a nenhum ser e se apresenta com verbo impessoal. Como, por exemplo, o verbo haver com sentido de existir e acontecer. Havia 30 alunos na sala. Deve haver, houve 2 acidentes. Nesse sentido, percebam que a gente não está se referindo a nenhum ser, tá? O verbo haver com sentido de existir e acontecer é um verbo impessoal, e verbo impessoal é aquele verbo que não vem acompanhado de sujeito. Eu vou deixar aqui embaixo o link da aula passada, onde eu explico isso melhor, e se você não souber o que é um verbo impessoal, por favor, dá uma olhadinha no vídeo para que você entenda melhor,
tá bom? Então, o verbo impessoal é aquele que não é flexionado porque não tem sujeito. E se não tem sujeito, ele não vai ser flexionado nem em tempo, nem em modo e nem em pessoa, tá bom? Ele vai permanecer ali daquele jeitinho. Havia 30 alunos, deve haver, houve, que é a expressão do passado, né? Houve 2 acidentes, tá bom? Então, aí é uma oração sem sujeito porque não se refere a nenhum ser. Ali embaixo, indica tempo passado. Faz 2 anos que estamos juntos, percebam. Isso também é uma oração sem sujeito, tá? E os nossos famosos fenômenos da natureza, como venta muito aqui, choveu hoje de manhã, essas expressões também são orações sem sujeito. Mas, aí para algumas pessoas, né, que amam utilizar as metáforas no dia a dia, esse sentido figurado na vida, né, ou que gostam muito de ler livros e já viram muito isso nos contextos literários ou em músicas, nós podemos utilizar sim os fenômenos da natureza como metáforas, né? Com esse sentido figurado. O sentido figurado não é o sentido real da palavra, e sim essa metáfora, como por exemplo, quando eu digo, isso não é fenômeno da natureza, mas a gente tem muito costume de dizer, tô passada, tô bege. A gente dizia isso, né? Muito lá atrás, alguns anos atrás, as pessoas costumavam dizer, tô passada. Tipo, o que é tô passada? Tô passada? Alguém me passou a roupa, né? A gente passa a roupa, né? A gente planta a roupa, a gente passa a roupa. E quando a gente diz estou passada, né? É porque a gente tá tipo, não acredito nisso, né? Tô passada. Isso aí é um sentido figurado para a palavra passada, tá? Não é o sentido real. E aqui a gente está usando os fenômenos da natureza. Quando eu utilizo numa linguagem literária ou no nosso dia a dia fenômenos da natureza com esse sentido figurado, como uma metáfora, nós temos a presença do sujeito. Fora desse sentido figurado, fenômenos da natureza volta a ser, tá, uma oração sem sujeito. Prestem atenção. Amanheci de mau humor. Quando eu digo amanheci, quem? Eu. Então, aqui nessa frase, amanheci de mau humor, eu tenho um sujeito oculto, porque há a presença de um sujeito, no caso ali, a presença não, né? Existe um sujeito, mas não há a presença dele na frase, ele não se encontra ali visível na frase, mas eu consigo identificá-lo através da terminação verbal. Amanheci quem? Eu, de mau humor. Amanheci é um fenômeno da natureza, mas neste caso está sendo utilizado como metáfora, sentido figurado da palavra. Por essa razão apresenta sujeito. Fora isso, ele vai ser oração sem sujeito. Tranquilos? Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você puder, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve. Muito obrigada a todos. Tenham todos um ótimo fim de semana, uma ótima semana. Muchas gracias a todos, tengan un buen fin de semana, mucha salud, muchas gracias, hasta luego, chao.